Presidente, o senhor chegou a citar que no primeiro turno houve uma incidência baixa de desinformação durante o processo eleitoral. No entanto, nós tivemos aí casos, até esse caso mais agudo do candidato Pablo Marçal, nas últimas 48 horas. Qual que é a resposta que o TRE pode dar, porque já não tem mais aquele tempo hábil? Qual é a resposta que nós podemos dar? Nós só agimos por ofício, se eu entendi bem a sua questão. Nós dependemos de representação, de alguém que faça alguma coisa. Quando alguém, justamente, divulga algo, foi a providência que nós tomamos. Nesse caso específico do candidato Pablo Marçal, ele divulgou esse laudo numa sexta-feira, quando já não era mais possível ter propaganda eleitoral, não poderia mais ter o direito de resposta no dia seguinte. Então, qual foi a alternativa? A alternativa foi requisição de instauração de inquérito, isso foi feito. O juiz de garantias foi acionado, que nós temos o juiz de garantias eleitoral, ele foi acionado por uma representação do próprio candidato Guilherme Boulos, que se sentiu ofendido, e a solução que o juiz de garantias deu, inclusive, foi pedida prisão. Prisão não teria como, porque até a própria lei eleitoral só permite prisão em estado de flagrante. E como eu disse agora há pouco, quando ele divulgou aquele laudo, olhando assim dava a impressão de ser falso, mas não dá para provar exatamente o que era. Então, prisão em flagrante não caberia. Qual seria a solução? A solução que a Justiça Eleitoral deu prontamente. Tirar a propaganda, um juiz da segunda zona eleitoral tirou aquela página. Continuou ainda no perfil, então tirou o próprio perfil. Tirado aquele primeiro perfil, uma hora depois já tinha outro perfil. Foi derrubado o segundo perfil também. Acácio. Presidente, é a segunda vez que o senhor compõe o Tribunal Eleitoral. Primeiro em 2013 como juiz e agora como desembargador e presidente. Isso. Nestes 10, 11 anos, a dinâmica da justiça eleitoral e das eleições, obviamente, mudou muito? Olha, muda, nós vamos evoluindo também, né? Porque a vida é uma constante evolução. Quando compus o tribunal de 2013 a 2016 na categoria de juiz, nós ainda não tínhamos nem a fake news de forma digital. A fake news era em notícia de jornal. Sim. Alguém publicava uma notícia falsa. Em 2016, na eleição municipal de 2016, já começou a ter a fake news. Aí nós começamos aí atrás disso, 2018 também, eu estava ainda já como suplente no tribunal, e eu me lembro que em 2018 esse problema das fake news digitais surgiu. Só que a gente não tinha expertise para isso, então para nós foi novidade. Na eleição seguinte, 2020, já não era novidade. Fake news a gente já sabia como combater na área digital. Aí veio 2024 agora, não se falava em outra coisa, vocês vão lembrar disso. A inteligência artificial vai acabar com as eleições. Sabe quantos casos tivemos em São Paulo? 11. Olha só. No estado de São Paulo, nós julgamos 11 casos em que houve deepfake, aquela montagem de informação produzida por inteligência. Em que se use a voz e o rosto de alguém que não disse bem aquilo. Exatamente. Né? Então, essa inteligência artificial generativa foi usada em 11 casos. 11 casos no interior, sem muita repercussão, nós julgamos. Então, veja, aquilo que nós esperávamos que fosse um problema nessas eleições, a inteligência artificial não foi. O problema nessas eleições foi, na capital principalmente, foi a falta de urbanidade. Né? Xingamentos, agressões, e tudo que vocês sabem, cadeirada, soco, né? Ofensas, isso foi... Mas então, quer dizer, a cada eleição é um aprendizado. Agora, presidente, de que maneira que as novas tecnologias impactam, então, esse processo eleitoral e a maneira como vocês olham para ele, inclusive a longo prazo, pensando em futuro? Pensando em futuro, a inteligência artificial pode nos ajudar na prestação de contas. Pra você ter uma ideia, não sei se os nossos telespectadores sabem disso. Nós tivemos em São Paulo 80 mil candidatos. Cada candidato é obrigado a fazer 3 prestações de contas. Por quê? Porque a verba que nós recebemos é uma verba pública, todos sabem. Sim. É do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, qualquer candidato, desde a mais simples prefeitura até o cargo de prefeito, ele tem que prestar 3 contas durante a eleição, eleito ou não eleito. Então, tem a conta inicial, a intermediária e a final. Então, você imagina, 80 mil candidatos vezes 3, só aí já são 270 mil contas. Então, essas contas que nós vamos ter que analisar, também é bom explicar isso. Muita gente pensa, olha, o Tribunal Eleitoral trabalha só durante a eleição. E o ano que não é eleitoral faz o quê? Julgando tudo isso.
Então nós temos essas AIGs para julgar, as impugnações, os recursos contra a expedição de diploma e principalmente as prestações de contas. Tudo isso é feito de forma manual. É um técnico do tribunal que vai analisar, olha, aqui gastou, recebeu 20 mil, gastou 20 mil. Está tudo comprovado? Tudo. Homologado, aquela conta está resolvida. Esse trabalho humano demora para ser feito. É uma pessoa que vai analisar. Se nós colocarmos um robô de inteligência artificial para fazer esse batimento, digamos que 90% bateu, a conta está certa? Tá. Já vai para o juiz só para homologar com a certeza de que aquilo foi analisado. Ah, não, olha, declarou 50 mil de recebimento, mas batimento de informação ele gastou 60. De onde veio esses 10? O robô não fala. A inteligência artificial não tem esse conhecimento. Separa aquela prestação de contas, vai para um juiz eleitoral e aí um ser humano vai analisar e saber de onde que aquela conta não bateu, por que não bateu e de onde veio aquele dinheiro. Então, a inteligência artificial, ela bem usada, ela veio para nos ajudar. Por favor, Nelson. Doutor Silmar, primeiro, boa noite, é um prazer falar com o senhor. Prazer é meu. E vou aproveitar a linha aqui dos colegas sobre tecnologia, sobre essas novidades que a gente teve na eleição de 2024. O TSE vem falando já há alguns anos sobre a preocupação de se regulamentar o uso das redes, justamente, principalmente em relação à desinformação, à fake news, como o senhor mesmo já disse. A partir dessa experiência das eleições de 2024, principalmente aqui na capital de São Paulo, muito peculiar em relação ao uso das redes, qual é a projeção que o senhor faz para uma futura regulamentação das redes para as próximas eleições? Tem alguma experiência que o senhor acredite que vá gerar alguma norma diferente para aplicação, para o uso das redes sociais? Tem. Acabei de dizer a respeito da inteligência artificial. Por que tivemos apenas 11 casos? Porque a resolução do TSE, que não é lei em sentido estrito, é uma resolução, ela colocou os limites. Então, nós estávamos com uma lei, o pacote lá da regulamentação da mídia, da internet, que ficou parado no Congresso. Chegamos nessa eleição e, em janeiro, a ministra Carmen Lúcia, que era a relatora, no começo do ano, ela falou, bom, não temos lei, e como é que fica? A internet não é uma terra sem lei. Eu sempre repito uma frase do ministro Alexandre de Moraes, que ele diz isso. Aquilo que não se pode fazer no mundo fático, não se faz no mundo digital. O pessoal pensa que a área digital é uma terra sem lei. Não é. Nós temos como rastrear, temos como descobrir. E, então, em janeiro, fevereiro, março, a ministra Carmen Lúcia foi relatora dessa resolução. E lá na resolução estava, olha, deepfake é totalmente vedado. Se tiver produção de material com inteligência artificial, isso deve vir rotulado, colocou penalidade, colocou uma série de obrigações para quem fosse usar a inteligência artificial. E as próprias redes sociais, o impulsionamento. Eu também não quero entrar exatamente em detalhes sobre impulsionamento, porque uma das AIGs que está em andamento é a respeito disso. Se o impulsionamento pode ser feito por terceiro, se deve ser pago ou não pago. Agora, tudo isso está na resolução. A resolução foi eficaz porque, no caso, temos 11 casos. Essa resolução pode ser aproveitada e o Legislativo transforma isso em lei. Aplicação geral. Presidente,